Soldado Universal é um filme altamente capaz de te entreter. É impossível você assistir a esse filme e não sair, pelo menos, dando boas risadas no sentido de... Cara, esse filme aqui não é uma obra-prima como grandes filmes do cinema que saíram aqui da minha mente agora, não estou lembrando agora o nome desses filmes, mas pensa em filmes do Oscar, não é um filme de Oscar. Esse aqui não é um filme de Oscar. Se você vai querendo achar que esse filme aqui é um filme de Oscar, você está errado. Já foi para o filme com uma proposta errada, com uma ideia errada, com a intenção errada. Porque esse filme aqui é um filme para você assistir sem o cérebro ligado. Eu sei que tem muita gente que diz assim, mas se você desligar o cérebro, você morre. Foda-se. Foda-se. A questão é, se você é um apreciador da sétima arte, você não é obrigado a assistir apenas filmes que ganham Oscar ou a filmes que são obras-primas. Você pode assistir a esses filmes aqui que são obras-primas em seus próprios termos, porque em nenhum momento ele diz, olha, nós queremos revolucionar a história do cinema. Então, Soldado Universal é um filme para você assistir despretensiosamente, para você assistir de uma forma tranquila, meia noite, não tô muito afim de pensar e tal, quero ver um filmezinho bacana, divertido, com boa cena de direção. Esse é exatamente o caso de Soldado Universal. E basicamente a história é bem simples, né? O nosso protagonista, interpretado pelo Jean-Claude Van Damme, é um soldado que morre em batalha junto com seu amigo, interpretado pelo Dolph Lundgren, que aqui ele interpreta o Andrew. E esse personagem, o Andrew Scott, ele é o arquétipo do vilão sociopata que mata todo mundo sem pestanejar, sem dizer uma palavra. Me lembra muito, por exemplo, o Arnold Schwarzenegger lá no primeiro Exterminador do Futuro, porque ele de fato ele era um vilão. E cara, o Dolph Lundgren é o ator perfeito para fazer esse papel, porque ele é um ator sem muita expressividade, mas ele tem um carisma inegável. Então aqui é um misto disso, ele usa o carisma dele e essa atuação meio robótica, na verdade muito robótica, para fazer um vilão que na minha concepção já é icônico, simplesmente pelo fato dele não dizer uma palavra e só sair matando todo mundo. E tem um plot twist na metade do filme que transforma esse personagem em algo muito memorável na minha visão. Eu não vou falar para não cair em territórios de spoiler, mas basicamente ele dá o pontapé inicial para a grande vilania que ele vai fazer, que não é nada muito grandioso, mas ele é o vilão do filme desde o início, e cara, isso é simplesmente sensacional. E claro, uma das coisas mais importantes para todo fã de filme de ação é ver o embate entre grandes astros de ação. E aqui a gente tem o Van Damme e o Dolph Lundgren no auge da carreira deles, e os dois se enfrentando é simplesmente sensacional. É algo como se fosse o Stallone enfrentando o Schwarzenegger, só que aqui no filme B. Então, ver o Van Damme e o Dolph Lundgren se comendo na porrada é simplesmente do caralho, mano. Quem é fã de ação e não gosta disso aqui, tá errado, tá? E claro, depois de todos esses elogios, eu preciso falar um pouco sobre os defeitos do filme, que não são poucos, tá? Apesar da história ser um pouquinho diferente para a época, nessa ideia de você reviver soldados mortos em combate para utilizar eles para fins militares, como agentes do caos, ali, máquinas de guerra indestrutíveis, esse conceito ele não é muito bem explorado, ele poderia ter sido melhor explorado, afinal, isso aqui se tornou uma franquia de filmes B, é claro, mais uma franquia. E assim, diferente de Exterminador do Futuro, que talvez nem é justo a gente comparar as duas franquias, esse filme aqui ele não explora muito bem o conceito que ele propõe. Eu acho que se o Roland Emmerich, que é o diretor desse filme aqui, tivesse explorado um pouquinho mais o background dos personagens, não que o Van Damme e o Dolph Lundgren precisassem de dramatizações altamente profundas. Não, os dois estavam muito bem dentro daquilo que o papel exigia deles. Os dois eram máquinas que não tinham expressão. Na verdade, eles eram uma espécie de Robocop, sabe? Então, assim, eles meio que não tinham sentimentos, mas o Van Damme ele começou a relembrar de tudo que havia acontecido no passado. Então tem algumas coisas interessantes, tem algumas pérolas aqui nesse filme, alguns flashbacks
que mostram que ele é sim humano, que ele tem sim um passado, uma família, e isso dá uma certa humanidade pro personagem. Já o personagem do Dolph Lundgren, o Andrew Scott, não tem essa humanidade, sabe? Ele não tem esse desenvolvimento. Isso não é um demérito, porque o personagem exige essa robotização do ator. Então ele é um ator perfeito para fazer isso, porque ele não é um ator de muita expressividade, mas tem muito carisma. E o Van Damme, mesmo sem expressividade aqui, esbanja carisma, esbanja talento e, claro, espacate a dar com pau aqui. Então, assim, é um filme que tem boas cenas de ação, mas que não explora muito bem a sua iniciativa, né? Não explora muito bem o seu enredo, o seu plot. Então isso acaba meio que tirando um pouco a imponência do filme. Ele é imponente por conta das batalhas, por conta das cenas de ação, por conta do conceito que é corajoso, é criativo, mas quando o diretor não explora isso de uma forma mais aprofundada, de uma forma mais, sabe, coerente, convergente, isso meio que te tira um pouco do filme, porque dá aquela sensação de que, poxa, é só mais um filme do Van Damme, metendo a porrada em todo mundo, só que agora tem um Dolph Lundgren com um conceito mais gourmetizado, mais interessante. Então, assim, falta camadas, de fato, né? Então, nesse ponto, eu acabo concordando com a crítica especializada quando diz que o filme é meio raso, ele é um pouco clichê, realmente ele é muito clichê. Mas então, o que sobressai desse filme? Se o enredo não é muito bem desenvolvido, as sequências de ação não são nada de outro mundo, é algo típico do que você esperaria de um filme do Van Damme, do Dolph Lundgren, por exemplo. E além disso, a questão da ficção científica, por ser um filme de baixo orçamento, é competente, mas não é nada de outro mundo também. Então, o que faz com que esse filme seja, na minha opinião, uma obra-prima em seus próprios termos? Porque, na verdade, eu só dei uma exagerada. Ele não é nem uma obra-prima nem nos seus próprios termos. Porque ele é um filme que fica na média ali. Ele é um bom filme, para se divertir e tudo mais, mas que falta, sabe? Se eles desenvolvessem um pouquinho mais esse filme, eu acho que ficaria bem melhor. Se fosse um filme de 2 horas, daria para pegar ali os primeiros 50 minutos, dar uma desenvolvida, focar na ação só depois. Então, para mim, o que faz esse filme ser levemente diferente e um pouquinho acima do que você esperaria de um filme do Van Damme e do próprio Dolph Lundgren, mas muito mais do Dolph do que do Van Damme, porque ele tem filmes muito melhores que esse aqui. Já o Dolph Lundgren tem muitos filmes ruins, né? E poucos filmes dele são realmente bons. Mas aqui ele tá bem, e é justamente aqui que mora a grande sacada do filme. É Van Damme e Dolph Lundgren metendo a porrada no outro o tempo inteiro. Se você quiser entender o que eu acho um pouco mais desse filme, eu vou deixar pra você a minha conta do Letterboxd, pra você ter minha crítica sobre esse filme lá, tá? Então me segue lá no Letterboxd, eu falei um pouco mais sobre esse filme lá. E é isso, cara. No mais, eu acho esse filme uma nota 5 de 10. Se a gente fosse colocar em estrelas, ele seria 3 de 5, sabe? É um filme divertido, tem um bom conceito, tem uma boa química entre o Van Damme e o Dolph Lundgren. O Dolph Lundgren é um bom vilão aqui, excelente vilão. Mas é um filme que ele acaba sendo meio que esquecível, é quase esquecível, só não é esquecível por conta do vilão que o Dolph Lundgren cria aqui, tá? Então, assim, não é necessariamente, oh, nossa, que personagem incrível. Não, o Dolph Lundgren só mete a porrada em todo mundo e fala 3 frases de efeito e acabou. Mas é o típico de se esperar desse tipo de ator, esse personagem aqui, esse robô, um robô, né, praticamente. Então, assim, né, ele é um ciborgue, ele é uma máquina remodificada, um ser humano que foi recondicionado, voltou à vida, mas agora não é mais um ser humano, é uma espécie de ciborgue, uma espécie de Robocop, né? Mas assim, é um bom filme, tem as suas qualidades, mas ele tem mais defeitos do que qualidades. Acho que se tivesse na mão de um diretor como James Cameron, por exemplo, ou até mesmo se o Alex Garland existisse naquela época, ele poderia fazer um bom filme com isso aqui. Cara, sei lá, Alex Proyas também. Enfim, existem outros diretores que conseguiriam aproveitar melhor essa premissa do que o Roland Emmerich, que o único bom filme dele foi Independence Day. Então assim, no mais é isso, uma nota 5 de 10, de estrelas é 3 de 5. E é isso, eu vou ficando por aqui. Coloca aqui nos comentários o que você acha de Soldado Universal. Se esse vídeo aqui fizer uma boa bilheteria é foda. Se esse vídeo daqui fizer uma boa quantidade de visualizações, eu vou fazer análise dos outros filmes da franquia, tá?
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Um abraço e valeu!